As teorias de Durkheim ainda são muito atuais para entendermos o que acontece na sociedade contemporânea. Uma dessas ferramentas teóricas é o fato social. De acordo com o autor, toda sociedade é regida por regras morais. Elas são gerais, comum a todos, exteriores, independem do indivíduo, e coercitivas, se impõem ao indivíduo de diversas formas. Nos foi dada a missão de estudarmos um tema sobre viés durkheimiano e, assim, experimentarmos um pouco como é ser analista social. O tema que escolhemos foi o estupro, algo muito curioso, controverso e paradoxal dentro do Brasil. Ao mesmo tempo que condenamos o estupro por meio do Código Penal, ele acontece de maneira muito frequente, chegando a um caso a cada 8 minutos em 2019, por exemplo, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020. Por isso, é um objeto de estudo de extremo interesse para nós. Foram feitas 3 perguntas para 6 participantes, de diferentes regiões do Brasil, gerações, raças e áreas profissionais. Essas perguntas visavam investigar os aspectos gerais, exteriores e coercitivos do estupro nos entrevistados. Eram elas: como o estupro é visto socialmente, por que estuprar é considerado errado, e caso não houvesse uma punição legal para o estupro, um caso de estupro seria aceito hoje em dia? Os 6 participantes concordaram que o estupro é um ato não consensual, gerador de repúdio, que é mal visto pela sociedade e merece ser punido, e não houve relativização por parte dos participantes. Já os mais velhos viram a dinâmica do estupro como o homem sendo estuprador e a vítima sendo indefesa, sendo uma mulher ou uma criança. E um deles comentou sobre a corrupção do sistema, falando um pouco sobre como o sistema era corrompido pelo dinheiro e como o agressor sempre se beneficia dessa dinâmica. Por último, os mais novos trataram do sofrimento psicológico da vítima, como que a vítima sofre por conta do estupro. Eles também comentaram que existe sim uma relativização por parte da sociedade dos casos de estupro. Antes de partirmos para a conclusão do grupo sobre a análise dos dados, gostaríamos de trazer uma das respostas na última pergunta, que nos interessou quando estávamos fazendo a discussão em grupo. Irei parafrasear. Caso o crime de estupro nunca tivesse sido considerado crime, e movimentos sociais, como o movimento feminista e pelos direitos humanos, não existissem, talvez o estupro seria mais abertamente aceito nos dias de hoje, principalmente por acometer, em sua maioria, mulheres. É fato que os dados continuam a ser alarmantes. Ainda usando o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, 181 estupros são registrados por dia no país, sendo a maior parte das vítimas do sexo feminino. E em quase 85% dos casos, o criminoso era conhecido da família. Mas também devemos reconhecer algumas vitórias. Por exemplo, as leis penais vêm sofrendo importantes alterações nos últimos anos no que diz respeito aos crimes sexuais, por conta das reivindicações da sociedade. Atualmente, de acordo com o Código Penal brasileiro, em seu artigo 213, o estupro se caracteriza como constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir com que ele se pratique outro ato libidinoso. Só que antes de 2009, a lei definia estupro como constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça. Assim, se deixava implícito que apenas a mulher poderia ser a vítima desse crime, e somente o homem poderia ser o agente ativo. E o pior de tudo é que, em 2005, um estuprador ele poderia ser absolvido caso ele se casasse com a vítima. Durkheim ele vai nos explicar que todos nós nos submetemos aos fatos sociais, pois sabemos que, de alguma maneira, eles nos ajudam no desenvolvimento da sociedade e na coesão social. Jamais nos libertaremos dessas regras que regem e ditam a nossa sociedade sem que haja uma luta por essa determinada mudança, até que, enfim, um conjunto de indivíduos se una a ela para tornar possível essa transformação. Portanto, fica evidente os frutos que as lutas sociais já deram, e esses frutos devem incentivar a nossa geração a lutar cada vez mais para, dessa forma, minimizar o máximo possível os casos desse fato social horrendo em nosso país.